vamos conversar com o pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo PSDC, Josué Moreira. O cenário político já está no ar. Como foi que surgiu essa pré-candidatura do PSDC? A partir de quando o senhor decidiu, o PSDC decidiu ter candidato próprio à prefeitura de Mossoró? A candidatura do pré-candidato do PSDC surgiu de uma forma natural. Nós estávamos trabalhando o nome dos nossos candidatos a vereadores, né? Um total de 32 candidatos a vereadores, e nessas conversas, né, achamos interessante, e o grupo também achou interessante, que seria o momento agora de nós lançarmos um pré-candidato também do partido, para fecharmos assim, né, a candidatura completa, né, um candidato a majoritário e os candidatos, né, na proporcional, no caso dos vereadores. E olha, se você pode, talvez você não conheça o PSDC, mas certamente você já ouviu falar de José Maria Imael, que foi candidato a presidente da República várias vezes. Imael, o democrata cristão. Imael é o presidente nacional do PSDC, né? Exato, então até está bem afinado, né, com a música de Imael. Eu espero que os telespectadores também não esqueçam dessa música, né? Porque vai ser um momento muito importante para o nosso partido PSDC. Então, o PSDC ele tem um presidente nacional, que é Imael, o nosso presidente estadual, que é o Dr. João Nilson Rego, que é um desembargador, né? Da maior respeitabilidade, inclusive. Nós traduzimos, né, a credibilidade na pessoa, né, do Dr. João Nilson Rego, que hoje ele é pré-candidato a vereador por Natal, né? E aqui em Mossoró nós temos, né, o José Reginaldo, né, que é o nosso presidente municipal do nosso diretório aqui, e que nós estamos trabalhando, né? Todo é um conjunto, né, de fatores que nós chegamos a esse momento, um momento histórico para o partido, né? E de muita importância para a cidade de Mossoró, porque Mossoró vai ter mais uma opção, né, futuramente para escolher, né, uma pessoa que governará essa cidade, que é a cidade onde eu nasci. E eu tenho muito amor por essa cidade, acredito que todos os moçoroenses, né, agora passarão a ter um conhecimento de que existem outros candidatos, né, que a gente ouve falar, né, e vê apenas 3 nomes despontando, né, sendo comentados na cidade de Mossoró. Mas aqueles pequenos partidos normalmente ficam no esquecimento. Então, nossa pré-candidatura iniciou em dia 29 de setembro e amanhã vai fazer 6 meses dessa caminhada, né? Já foi uma vitória, já chegamos no cenário político, né, diante dessas 2 figuras importantes aqui, da política que faz esses informes tão importantes, né, para a cidade de Mossoró, para todos os eleitores, né? Professor, o PSDC ele se encontra se a gente for colocar no leque de partidos que estão aí se organizando para as eleições desse ano, o PSDC, por exemplo, estaria mais afinado com o leque de partidos de oposição ou de apoio à prefeita Fafá Rosado, ao governo municipal? Na verdade, o partido PSDC, em 2008, esteve com a prefeita, né? Em 2008. Estivemos com 12 candidatos, inclusive fizemos uma análise muito positiva dessas 2 candidaturas dos nossos vereadores, onde nós chegamos a mais de 800 votos, ficamos com 865 votos de 2 candidatos do PSDC, né? E isso foi muito positivo para o nosso partido. E hoje agora estamos pretendendo sair com 32. E com 12 candidatos nós atingimos quase 900 votos. Agora com 32 acreditamos que vamos fazer uma diferença para o nosso partido. Estamos de volta com o cenário político, hoje conversando com o professor Josué Moreira, pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Nós temos aqui a participação do Emanuel Garcia, da Abolição 4. Josué, ele diz que conhece o trabalho do professor, deseja boa sorte e parabeniza pela coragem e determinação. Agradece ao nosso amigo, né, Emanuel Garcia. E, de fato, é necessário coragem para desafios que a gente observa como muito difícil, né? Mas que para Deus nada é impossível. Então a gente precisa, para construir uma casa, fazer um alicerce bem feito, para que ela possa durar, né? E nos vendavais que a gente vê no vai e vem da política, a gente não possa ver essa casa cair. Então o PSDC está muito seguro de si, tem personalidade, tem capacidade para chegar no seu objetivo. Pelo MSN aqui, cara, o Francisco Canindé, isso, ele está lá no bairro Santo Antônio, professor Josué.
e ele pede que o senhor faça uma avaliação, pergunta como o pré-candidato a prefeito avalia a atuação legislativa de Larissa Rosado sobre a questão da saúde em Mossoró. Bom, é difícil a gente avaliar, porque a deputada ela não tem uma atividade no Poder Executivo, né? Então, eu não posso fazer nenhuma avaliação, não conheço pessoalmente a deputada, mas acredito que a participação dela, pelo menos do que eu tenho visto na imprensa, é de uma pessoa muito ativa do ponto de vista do Legislativo, né? Então, mas aqui em Mossoró não vejo uma atuação mais direcionada em termos de trabalho específico na área da saúde. Então, não tenho nenhuma opinião formada a fazer da nossa possível concorrente, né? Então, a gente vai deixar esses detalhes mais para os debates, né? Que nós temos muito para falar sobre saúde, porque eu sou um especialista em saúde pública, né? Eu tenho um mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, curso de medicina, então eu tenho um pouco de afinidade com essa área, tanto quanto na área da educação, que é a área que atuo atualmente, né? Professor, a política de Mossoró é muito polarizada, né? Ou bipolarizada, digamos assim, entre as duas alas da família Rosado, né? Poder e oposição, situação e oposição. E sempre foi muito difícil consolidar uma terceira via na política de Mossoró. O senhor acha que nesse momento há espaço para uma candidatura alternativa, como essa que o PSDC vem tentando apresentar? Guilherme, o que eu tenho observado nas minhas andanças, né? Nos 4 cantos de Mossoró, fazendo nossa avaliação, um diagnóstico real da nossa cidade. Né? Porque para você ser um candidato a prefeito de Mossoró, você precisa andar, conversar com as pessoas, sentir, na verdade, o que elas estão passando. Então, é muito difícil porque a imprensa, a mídia, né, faz uma imagem muito diferente da realidade de Mossoró. Quem conhece Mossoró na sua periferia, na zona rural de Mossoró, acredito que vai ficar estarrecido com tanta necessidade, com tanta pobreza que existe ainda nessa cidade. Então, quando eu visitando algumas favelas, né, daqui de Mossoró e alguns cantos bem mais afastados do centro da cidade, você identifica, né, de uma forma assim muito sensível, porque como as pessoas são tratadas de forma, né, desigual, como há uma injustiça muito grande na nossa sociedade. Né? Sim, Carol. Nós temos aqui o Marcos Antônio, do Nova Betânia, que parabeniza o entrevistado Josué, e o João Batista, do Papoco, que agradece o cenário pela oportunidade que está dando ao entrevistado Josué. E a intenção é justamente essa, não é, Josué? Com certeza. Dar essa oportunidade. A gente agradece a participação dessas pessoas. E eu fiquei muito feliz, assim, a gente vai tendo aquela responsabilidade, porque a gente vai conversando com as pessoas e o objetivo nosso principal é bem pedagógico, né, no sentido de que as pessoas participem, né, do momento político da nossa cidade. Ele visto com uma pessoa até de 70 anos, que eu estava conversando, falando sobre política, ele disse que não queria mais votar mais em ninguém, né, mas como estava surgindo novas opções, ele reavaliou, né, a situação naquele momento de decidir não participar mais da política. Então, a gente acaba acreditando que é possível uma mudança na cidade de Mossoró.